redes sociais. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus era um homem de movimento. Jesus era um homem que não ficou parado esperando que as pessoas viessem até ele. Jesus era fundamentalmente um missionário do Pai. Impulsionado pelo Espírito Santo, ele ia a todos os locais, se encontrando com todas as pessoas, para manifestar o seu testemunho de vida, para apresentar o projeto que o Pai havia colocado em suas mãos, e para dizer a todas as pessoas, sem exceção, da graça do tempo novo que se dava através de sua vida, o Messias presente entre nós, e das possibilidades que se abriam à nossa frente, especialmente quando nós nos abrimos à obra de Deus. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje, que nos foi narrado por São Marcos, nos mostra Jesus percorrendo uma região pagã, a região da Decápole. Ele passa por algumas cidades, e em todos os lugares, Jesus não tem medo nem vergonha de proclamar a verdade. Jesus enfrenta as mais diferentes situações, e Jesus vê cada vez mais as pessoas compreendendo o projeto de Deus para esta vida. Jesus percebe a graça do coração de homens e mulheres que se abrem àquilo que não apenas é uma mensagem, mas uma verdade que precisa ser acolhida para que depois seja também partilhada. Jesus vai, e vai com força, vai com alegria, e ao mesmo tempo que Jesus caminha, uma multidão não deixa de segui-lo, porque inegavelmente no mundo precisamos ouvir a palavra de quem diz a verdade e não as meias verdades, daquele que proclama a alegria de Deus e não a tristeza que nos vem de um nome que nem sequer desejamos pronunciar. Ele resgata no coração daquela população um desejo novo, uma graça nova, uma alegria que ninguém mais seria capaz de lhes roubar. Pois bem, Jesus está nessa grande missão, e à medida que ele se dirige para a cidade que ele escolheu para morar, ali em Cafarnaum, ele vai sendo seguido por essa multidão e percebendo todas as pessoas que estão ao seu lado. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, isso é fundamental e nos foi ensinado na segunda leitura dessa noite através do apóstolo São Tiago. Ele diz que não deve haver acepção de pessoas. Ele diz que em todas as situações, todas as pessoas precisam ser acolhidas, e que o nosso coração precisa enxergar aqueles que na vida a gente pode dizer que se deram bem, os mais ricos, aqueles que chegaram a uma condição social mais elevada, mas principalmente, nos diz o apóstolo São Tiago, nós precisamos perceber as pessoas mais necessitadas, os mais pobres, aqueles que no seio da sociedade são invisíveis. E nós sabemos que, embora enxerguemos, a maioria da população do mundo enxerga, é sempre difícil a gente enxergar aquele que está ao nosso lado. Não é à toa que dificilmente nós carregamos no coração a vida daquele que nos serve. A gente não lembra, por exemplo, do rosto de alguém e nem olha que nos serviu, ali no posto de gasolina. A gente não lembra do nome do caixa do supermercado que também empacotou o material para a gente. Às vezes nós nem sequer lembramos do rosto de alguém a quem nós ajudamos, porque não poucas vezes essa ajuda a gente imagina que é para se livrar do outro, e não para perceber que naquela face, como nos diz o Antigo Testamento, está a face de nosso Senhor Jesus Cristo, por mais que essa face nos incomode em algum momento. Portanto, Jesus observava a todos, Jesus olhava a todos, Jesus não discriminava pessoas algumas, mas Jesus olhava principalmente para aqueles que clamavam por justiça na sociedade, pelo direito que é próprio de cada pessoa, e para aqueles que eram marginalizados, principalmente naquele tempo, por causa de alguma deficiência. Jesus está andando e no seu caminho encontra, nos diz o Evangelho, um homem surdo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, para os antigos, uma deficiência física era um castigo de Deus, o que não é verdade, nós sabemos.
para os antigos, uma doença era porque a pessoa havia cometido um grande pecado e Deus, portanto, estava castigando aquelas pessoas por causa disso. Pensar desse modo significa dar a Deus algo que Ele não deseja para a pessoa alguma. Deus é Pai, infinitamente mais misericordioso do que os pais aqui da terra. Se os pais e as mães desejam melhor para os filhos, imagine se Deus desejaria uma coisa terrível para a vida, seja lá de quem fosse. Não, a doença vem por causa da natureza. A doença vem por causa das combinações de células que de repente em algum momento enlouqueceram e geram essas doenças. As doenças vêm pelos vírus que desejam naturalmente habitar um local. A doença pode vir por causa da alimentação e de tantas outras coisas. Resultado, ali havia um homem diante de Jesus que tinha uma deficiência. E nós ouvimos no Evangelho, a deficiência desse homem era auditiva. Como ele não ouvia, ele não conseguia falar. Balbuciava palavras, mas as pessoas não conseguiam entender verdadeiramente o que ele dizia. Jesus, no meio de uma grande multidão, percebe aquele homem. No meio de um número imenso de pessoas, Jesus não deixa que esse homem passe invisível à sua vida. E Jesus se aproxima. O homem não pode lhe dizer nada. O homem não pode lhe dizer nada, mas Jesus pode lhe dizer. O homem não consegue pronunciar palavra alguma, mas Jesus podia pronunciar para esse homem uma palavra de vida, a verdade, a libertação, para que ele pudesse definitivamente não ser discriminado pelas pessoas que estavam ao seu lado. E assim, Jesus tira aquele homem do meio da multidão, nos diz o Evangelho, porque Jesus deseja que ele, no primeiro momento, na primeira palavra que ele vai pronunciar bem, e a palavra que ele vai ouvir, seja ouvida, não é, como era comum no nascimento das crianças para o povo judeu. Não sei se vocês sabem, toda criança, quando nascia, o pai se aproxima depois do parto, e ele, no momento de silêncio, quando a mãe deixou de gritar pelo parto, quando a parteira já saiu, quando a criança já tinha recebido o banho de salmoura, quando a criança já tinha sido enfaixada à forma judaica e era entregue à sua mãe, ali sim o pai entrava e ele dizia no ouvido esquerdo da criança, do coração, a primeira palavra que uma criança deve ouvir neste mundo. Ele dizia Adonai, que significa o Senhor, que significa Deus. Ou seja, a primeira palavra que ingressava no coração daquela criança era Deus. E depois o pai, indo para a orelha direita, dizia o nome daquele que é o protetor do povo de Deus, Miguel, para recordar o anjo que diz para nós: quem é como Deus? Quem se compara àquele que é Deus? Portanto, assim, ao tirar esse homem do meio da multidão, Jesus queria lhe falar ao coração. Queria que ele ouvisse não apenas uma pessoa que dizia para ele, mas queria que aquele homem que cheio de fé diante dissesse, não é, de Jesus, né, que ele era verdadeiramente o Senhor. Jesus queria tocar a vida daquele homem, como fez, e de um modo tão bonito e tão sublime, Jesus toca nos seus ouvidos, ou seja, Jesus se aproxima da vida daquele homem, Jesus toca a sua vida, toca no seu corpo e toca naquilo que em sua vida era motivo de tristeza, ou seja, não ouvir. Estava tocando, portanto, no problema mais profundo da vida daquele homem. E assim, Jesus abre os seus ouvidos definitivamente através de um milagre. E Jesus, colocando o seu dedo na sua língua, afinal de contas, a palavra de Deus devia ressoar na vida daquele homem, toca na língua daquele homem, saliva em saliva, ou seja, um gesto de proximidade, de amor. Se Deus no passado, não é, utilizou aquilo para criar a humanidade, ele podia agora restaurar a humanidade daquele homem através daquele gesto de proximidade, de amizade, de fraternidade e de amor. E o homem fala: eis o grande milagre, eis a grande graça.
Mas, meus irmãos e minhas irmãs, é interessante a conclusão do evangelho de hoje, quando nos diz que Jesus fazia tudo bem feito. Jesus fazia tudo perfeitamente. É a última palavra que o evangelho nos dá. Ora, nos diz que ele fazia os mudos falarem, os cegos enxergarem, fazia com que os coxos também fossem capazes de andar. E a gente, quando percebe os milagres de Jesus, a gente entende exatamente o que ele estava dizendo através desse milagre. Jesus não curou todos os cegos daquela época. Jesus não curou todos os surdos. Jesus não curou todas as pessoas que tinham uma paraplegia, por exemplo, mas apenas alguns. E esse sinal, que a gente chama de milagre, era exatamente para dizer: você que ouve, abra os seus ouvidos para a verdade do evangelho. Você que pode andar, deixe de ser preguiçoso, acorde cada dia, comece tudo outra vez, lute pelos seus sonhos, vá onde você nunca imaginou ir. Quando Jesus abre a nossa boca para dizer uma palavra, ele diz: diga uma palavra que seja boa, diga uma palavra que construa a sociedade, diga uma palavra de esperança, de vida, diga uma palavra de fé, transforme a vida daqueles que estão ao seu lado, através do que você pode dizer, do local onde você pode ir, da vida que você pode resgatar, daquilo que você vê para contribuir para que a sociedade viva uma vida nova. É um convite, portanto, para que a gente aproveite as graças que o Senhor nos dá através dos milagres que ele realizou no passado, porque hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o milagre pode acontecer quando nós saímos do nosso comodismo. O milagre pode acontecer quando nós observamos o mundo com esperança. O milagre pode acontecer quando nós abrimos o ouvido do coração à palavra de Deus. O milagre pode acontecer quando nós observamos quem está ao nosso lado e, observando a possibilidade que nós temos, por mais pobre que sejamos de tantas coisas, de colaborar para que essa pessoa tenha as alegrias que nós temos e a vida que nós queremos. Ora, é assim que nós entendemos a vida de Nossa Senhora, nossa padroeira. A Virgem Maria não fez outra coisa senão servir aos irmãos. Lembram-se, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo e logo foi servir a Isabel. Era uma mulher que enxergava em um mundo de cegos, não cegos porque faltava visão, mas o pior cego é aquele que não quer enxergar. E em meio à dificuldade do que havia acontecido em Caná, quando faltou o vinho, ela, com o seu olhar perfeito, observou a tristeza dos outros e, de algum modo, incentivou a Jesus a realizar o primeiro milagre de sua vida, através da intercessão, portanto, de Maria, de sua mãe. Ela, verdadeiramente, o tempo todo, e toda a graça lhe foi dada para ser uma discípula de Jesus. Onde Jesus estava, ali estava sua mãe. Estava não apenas para cuidar dele e daquilo que ele precisava, estava lá para servi-lo, porque ela era mãe, mas agora ela era discípula. É como uma mãe que vê um filho tornado médico. É uma mãe, mas também numa necessidade ela vai estar ali para o serviço, mas também para receber a graça que vem pela medicina. No caso, a Virgem estava ali porque ela queria receber tudo de Jesus. Ela queria receber a graça de ser missionária do Senhor. Ela realizava tão bem na sua vida, pela escolha que fez e pela palavra que deu o anjo, aquilo que Deus tanto desejava dela. Portanto, usava todos os seus sentidos para dar sentido à sua vida. Utilizava tudo aquilo que era graça em sua vida para fazer com que a graça chegasse a todos, através, naturalmente, de Jesus Cristo. E assim, a sua vida verdadeiramente foi um milagre. E ela se tornou, percebemos ao longo da vida, uma mulher que é verdadeiramente a testemunha desse tempo novo, através da ressurreição do Senhor. Celebrar a Virgem da Penha é aprender com a Virgem Maria a procurar nos lugares onde Deus pode ser encontrado.
é abrir a sua vida para a graça daquele que o tempo todo deseja o melhor para a gente. Celebrar a Virgem da Penha é, como ela, abrir o ouvido para entender a palavra, abrir o ouvido do coração para entender o que Deus hoje deseja de nós, é enxergar o tempo todo ao nosso lado o que Deus deseja também para a sociedade onde nós habitamos. Afinal de contas, temos sempre que escolher o melhor para nós e para os outros também. É abrir, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, toda a nossa vida para Deus. E quem assim age se torna instrumento de alegria, de paz, de amor, de fraternidade, de misericórdia e de tantas outras coisas que eu aqui poderia dizer, como exemplo de nossa querida Mãe do Céu, a Virgem Maria. Ela sim olhou para Jesus Cristo o tempo todo e dele recebeu todas as graças. Ela sim, como mãe, entregou para ele o amor que vem pela maternidade, mas ao mesmo tempo recebeu dele o amor que nos vem pela divindade. Ela sim foi capaz de ver sua vida transformada exatamente porque soube utilizar tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus nos disse, para poder proclamar através do seu exemplo de vida para todas as pessoas. Assim, desse modo, meus irmãos e minhas irmãs, abramos o nosso coração para entender a palavra, abramos o nosso coração para a vida nova que Deus deseja nos dar, e entendamos que a nossa existência é verdadeiramente muito curta, mas a eternidade é o prêmio, para sempre. Portanto, trabalhemos por aquilo que nós queremos nesse mundo, mas em vista da eternidade. Transformemos a sociedade onde nós vivemos em vista da felicidade que deve chegar para todos, mas também em vista da eternidade. Afinal de contas, primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Nenhum de nós pode esperar que essas palmeiras deem manga. Não vai nascer. Nenhum de nós pode esperar que de alguma coisa má que a gente construiu vá sair um tesouro de vida. A desgraça virá no tempo certo. Ou seja, Deus deseja que sejamos consultores de uma vida nova, para que, felizes, enquanto caminhamos aqui ao lado de tantos, principalmente daqueles que nós podemos ajudar, a gente trace uma linha reta para o coração de Deus, porque está ali a verdade que liberta, a vida que salva e, inegavelmente, um céu que se abre para que nós possamos chegar a Ele da melhor maneira possível. Em suma, não pode existir no coração de um cristão mediocridade. Nenhum de nós nasceu para viver no meio. Ninguém diz, eu estou meio grávida. Ninguém diz, eu sou meio honesto. Ninguém diz, eu sou meio homem ou meio mulher. Ninguém diz, aqui é meio palmeira, meio mangueira. Ou seja, Deus nos pede que sejamos integrais. E foi isso que Ele realizou, nos falando do Evangelho de hoje e ao mesmo tempo pelo exemplo da sempre Virgem Maria, aqui tão venerada como Senhora da Penha. Que essa, portanto, seja a nossa alegria. E se me permite me prolongar só um pouco mais, eu acho que aquilo que a gente diz respeito a ouvir o conselho de quem pode nos aconselhar, e dar um conselho é sempre uma graça muito grande, daquele que dá e para aquele que recebe. Eu gostaria de contar uma história verídica, acontecida em São Paulo. Não sei se já contei por aqui, mas fica como sinal da festa que hoje nós estamos celebrando. E a história verídica nos conta o seguinte: havia uma senhora que habitava no interior de São Paulo. Pois bem, essa senhora ficou viúva muito cedo e tinha apenas um filho. O menino, desde pequeno, mostrou que seria muito difícil educá-lo, porque tudo o menino queria fazer o contrário. Na hora do banho, ele queria fazer outra coisa. Na hora de brincar, ele queria tomar banho. Na hora que ia para a escola, ele brigava e batia nos colegas. E assim ele foi crescendo. Conta a história desse rapazinho que ele no colégio, não poucas vezes, estragou a roupa das professoras, porque ele combinava a cor exata ali na cadeira. Quando ela sentava, a tinta ficava colada em seu corpo. Como também, não poucas vezes, para com os colegas,
ele colocava pequenas taxinhas para que quando a pessoa se sentasse, a pessoa, tivesse suas nádegas perfuradas. A mesma coisa ele fazia tocando campainha, gritando, cortando fios. Resultado, era um rapaz que era difícil. A mãe, profundamente religiosa e bondosa, fazia de tudo para tentar convencer, dizia todas as palavras para aquele menino, para ver se ele melhorava, mas foi crescendo e não melhorou. Quando ele completou 17 anos, ele fez algo tão feio que a mãe resolveu lhe dar um castigo um pouco maior, e ele não aceitou. Ele disse: a senhora é uma chata, a senhora é uma atrasada, a senhora não entende de nada, a senhora perdeu meu pai e vai me perder também, porque eu vou embora e nunca mais eu vou voltar. E chateado, ele saiu de casa. Mas coração de mãe disse: na hora que a barriga começar a roncar, ele vai voltar. Pois bem, ele não ouviu e foi embora. Naquela noite ela esperou pelo filho, o filho não voltou. No dia seguinte também ele não voltou. Ela, portanto, deixou sempre a porta de casa aberta, esperando que ele voltasse. Por ser um lugar pequeno, não haveria grande dificuldade, afinal de contas, ali não tinha ladrões, como nós temos mais ou menos hoje, perigo, como nós temos hoje. Era uma cidade do interior da década de 1940. Pois bem, assim passou uma semana. Ela procurou o filho em todos os lugares, inclusive nas cidades vizinhas, e absolutamente ninguém sabia do paradeiro do rapaz. Essa senhora não apenas deixou agora a porta sem a chave, mas ela abriu totalmente a sua porta, porque ele disse: ele deve estar aqui em algum lugar escondido, ele vai enxergar que minha porta está aberta. Só que o rapaz não voltou, e ela continuou deixando a porta aberta, e os vizinhos disseram: olha, aqui não tem ladrão, mas é um perigo o animal entrar aí na sua casa, fecha a sua porta, não pode permanecer dessa forma. Mas ela continuava com a porta aberta, e o tempo foi passando, e aquela porta permaneceu aberta. 1 ano e nada, 2 anos e nada, 3 anos, e o rapaz não havia voltado, e a porta continuava aberta, e todo mundo já via naquela mulher o exemplo de santidade de uma mãe que sempre esperava um filho que nunca voltava. 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos e nada, e a porta 24 horas aberta. No 8º ano, no dia de Natal, essa senhora estava dormindo, quando alguém ingressou em sua casa e bateu em sua porta. Ela imediatamente trocou as roupas, foi até a porta, e quando abriu a porta, viu ali diante dela o seu filho, que havia voltado depois de 8 anos. Pois bem, o rapaz logo foi dizendo: mamãe, a senhora deve estar esquecida, porque a senhora deixou a porta aqui de casa aberta. Alguém podia entrar e roubar a senhora. E aquela senhora, olhando para o filho, disse: meu filho, durante 8 longos anos, eu deixei essa porta aberta 24 horas, porque eu desejei e pedi a Deus que você voltasse para essa casa que sempre foi sua, para o coração de mãe que sempre foi seu. E por causa do testemunho daquela mulher, aquele filho mudou de vida. Meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa vida seja exatamente isso, pelo testemunho da palavra de Deus, que nós abramos o coração. O Senhor não quer para nós senão uma vida nova, e foi essa vida que a sempre Virgem Maria viveu e nos ensina, especialmente quando a celebramos com o título de Nossa Senhora da Penha. Que assim seja.